A verdade por trás do retorno à Lua esconde contradições técnicas que a NASA raramente admite em público, revelando que o foguete mais poderoso da história pode ser também o seu maior erro. Muitos acreditam que o SLS é o ápice da engenharia moderna, mas a realidade é que ele foi construído utilizando peças recicladas dos antigos ônibus espaciais, como os motores RS-25 e os tanques de combustível. Essa decisão de design, embora apresentada como uma economia inteligente, gerou um custo de desenvolvimento astronômico que já ultrapassa dezenas de bilhões de dólares, levantando questionamentos sobre a sustentabilidade do programa a longo prazo. Enquanto a cápsula Orion cruza o vácuo, especialistas debatem se estamos diante de uma peça de museu glorificada ou de um verdadeiro salto para o futuro da humanidade. A urgência que motiva essa missão é cercada por um silêncio desconfortável nos corredores das agências espaciais, onde o orçamento bilionário sofre pressões políticas constantes para justificar cada quilômetro percorrido. O design do SLS, com seus 98 metros de altura, é frequentemente criticado por ser um sistema descartável, onde cada lançamento consome bilhões de dólares que nunca mais retornarão à Terra. Essa fragilidade financeira coloca todo o cronograma da exploração lunar em risco, transformando a jornada de Reed, Victor, Christina e Jeremy em um teste de sobrevivência institucional. O brilho do lançamento esconde o fato de que cada componente crítico do foguete é destruído após o uso, transformando tecnologia de ponta em lixo espacial caro. Diferente das novas tendências da indústria aeroespacial, que focam na reutilização total de componentes, a NASA optou por um modelo onde o estágio central e os potentes motores são descartados no oceano após poucos minutos de operação. Esse desperdício planejado é uma das maiores críticas dos entusiastas do setor, que questionam por que o contribuinte deve pagar o preço de um foguete novo a cada missão se existem alternativas mais eficientes no mercado privado. A estrutura do SLS foi montada por engenheiros de todos os estados norte-americanos, mas essa distribuição geográfica, embora politicamente segura, torna a logística de fabricação e transporte um pesadelo burocrático e financeiro. Enquanto a tripulação lida com o isolamento no espaço profundo, uma pergunta do público ecoa com força. Como a cápsula mantém uma temperatura interna estável sob condições extremas? O Orion enfrenta um desafio térmico brutal, onde um de seus lados recebe o calor escaldante do Sol sem proteção atmosférica, enquanto o outro está voltado para o zero absoluto do espaço. Para gerenciar esses extremos, o European Service Module precisa trabalhar incessantemente, circulando fluidos refrigerantes e ajustando a orientação da nave para evitar que o hardware congele ou derreta. Se esse sistema de controle térmico falhar por apenas alguns minutos, a integridade da missão e a vida dos 4 astronautas seriam comprometidas de forma irreversível no meio do vazio. Mas o verdadeiro perigo não está apenas na temperatura, e sim no fato de que estamos enviando humanos para o lugar mais isolado do universo em um foguete que muitos consideram obsoleto. A decisão de utilizar propulsão a combustível sólido nos boosters laterais, decorada com o logotipo comemorativo dos 250 anos dos Estados Unidos, traz consigo riscos inerentes que não podem ser ignorados durante a ignição. Uma vez acesos, esses boosters não podem ser desligados, o que significa que qualquer anomalia nos primeiros 2 minutos de voo exige uma ejeção imediata e perigosa da tripulação através do sistema de escape. Essa falta de controle total sobre a propulsão inicial é uma sombra que paira sobre a segurança da Orion, forçando a tripulação a confiar cegamente em uma tecnologia que já causou tragédias no passado. Essa dependência de sistemas antigos levanta dúvidas sobre a capacidade real da NASA de manter uma base permanente na Lua sem que os custos destruam o projeto. O orçamento necessário para manter o SLS, a Orion e a futura estação lunar Gateway é tão massivo que muitos especialistas acreditam que os planos atuais serão drasticamente alterados para evitar um colapso financeiro completo. A pressão política para manter os contratos com grandes empresas aeroespaciais muitas vezes colide com a necessidade de inovação rápida, criando um cenário onde o progresso científico é desacelerado por interesses governamentais. A realidade técnica é que, apesar de toda a propaganda,
a missão ainda é um voo de teste extremamente arriscado, onde qualquer erro no suporte de vida ou na navegação pode transformar a glória em um desastre histórico. O que pouca gente percebe é que o maior risco não está na ida, mas no que acontece se o motor principal falhar após o início da trajetória lunar. Se o motor do estágio superior sofrer uma falha crítica após a queima de injeção translunar, os astronautas poderiam ficar presos em uma trajetória que os levaria para longe da Terra, sem combustível suficiente para retornar. Esse cenário de pesadelo é o que mantém as equipes de controle em Houston em estado de alerta máximo durante cada segundo da jornada. A possibilidade de uma órbita eterna sem resgate é a variável que ninguém gosta de discutir abertamente, mas que dita cada decisão técnica tomada a bordo da cápsula. A inteligência do plano de voo depende de uma manobra de retorno livre que serve como o último seguro de vida para os 4 exploradores. Para mitigar o risco de uma falha total de propulsão, a trajetória foi desenhada para que a gravidade da Lua puxe a Orion de volta para casa naturalmente, mesmo que os motores parem de funcionar. Essa estratégia de segurança é o que permite que a missão prossiga com um nível aceitável de risco, validando a resistência da nave em um voo tripulado, sem expor a tripulação a um perigo ainda maior de uma descida imediata à superfície lunar. É o equilíbrio perfeito entre a ambição de explorar e a necessidade pragmática de trazer todos vivos para o splashdown no mar. Diante de todos esses riscos técnicos e custos bilionários, você teria coragem de embarcar em uma jornada de 10 dias no espaço profundo sabendo que não há garantia de retorno. Sua participação nos comentários ajuda a construir nossa comunidade de entusiastas e nos ajuda a entender se o risco vale a recompensa científica. A discussão sobre o custo e a segurança do programa espacial é essencial para garantir que a humanidade não apenas retorne à Lua, mas que permaneça lá de forma sustentável e transparente. O engajamento do público força as agências a serem mais claras sobre os desafios enfrentados, transformando cada espectador em um fiscal dessa nova corrida espacial. O futuro depende da nossa capacidade de questionar o presente para que os erros do passado não se repitam no solo lunar. Apesar das críticas e das falhas no design, o sucesso desta etapa é o único caminho para que a próxima geração de humanos possa finalmente caminhar em outro mundo. O aprendizado obtido com as contradições do SLS e da Orion servirá de base para tecnologias mais eficientes que eventualmente levarão humanos a Marte. Estamos vivendo o momento em que a ficção científica se choca com a realidade econômica, e o resultado desse impacto definirá nossa história pelos próximos 100 anos. A tecnologia que avaliamos hoje, por mais cara e polêmica que seja, é o degrau necessário para que a Lua deixe de ser um destino de visitas curtas e se torne o nosso primeiro posto avançado no cosmos. Mas se o objetivo final é estabelecer uma presença permanente, resta uma dúvida perturbadora que a NASA ainda não respondeu de forma definitiva. Por que não pousar agora? A resposta para essa pergunta simples revela a maior das contradições e o segredo que será explorado na fase final desta investigação. O motivo de apenas orbitarem o satélite neste momento esconde limitações tecnológicas e estratégicas que podem mudar completamente sua percepção sobre o que realmente estamos fazendo lá em cima. Prepare-se, pois a peça final do quebra-cabeça está prestes a ser revelada, e ela pode ser mais surpreendente do que o próprio lançamento.